O que destrói um fundamento construído pelo próprio Filho de Deus? Que escuridão pode eclipsar a luz dos milagres testemunhados em primeira mão? Para o homem que andou sobre as águas sob a ordem de Jesus, a dor da traição foi como o afogamento definitivo. Você já se sentiu assim? Como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés, deixando-o sem fôlego em um mar de desespero. Talvez um sonho tenha se dissolvido, um relacionamento rompido ou uma certeza tenha desaparecido, deixando para trás apenas o peso esmagador do que foi perdido. Nós entendemos, porque até mesmo a rocha sobre a qual Jesus prometeu construir sua igreja, o próprio apóstolo Pedro, conheceu o gosto amargo da vida desmoronando. Imagine a cena, a última ceia concluída, as palavras ameaçadoras de Jesus pairando pesadas no ar. Pedro, o mais ousado de todos, declarando veementemente sua lealdade inabalável. No entanto, à medida que as horas passavam na noite fria, o medo, como uma maré venenosa, começou a aumentar. A pressão do momento, o puro terror do que estava se desenrolando, tornaram-se insuportáveis. E então aconteceu. Não uma, nem duas, mas 3 vezes, Pedro negou conhecer Jesus. Cada negação, um golpe de martelo contra sua própria alma, contra o próprio fundamento de sua fé. O canto do galo não foi apenas um som. Foi um eco agonizante de seu fracasso, uma realidade nua e crua que desabou sobre ele. Seu mundo, tão intimamente entrelaçado com o divino, se fragmentou em um instante. Os evangelhos não se esquivam desse momento cru e humano. Eles nos mostram Pedro não como um ícone infalível desde o início, mas como um homem lutando com suas fraquezas, um homem que tropeçou e caiu, assim como nós. Isso é crucial porque a história de Pedro não é apenas um relato histórico. É um espelho que reflete nossas próprias vulnerabilidades. Naqueles momentos de profundo desespero, a história de Pedro terminou? Sua fé desapareceu sob o peso de seu fracasso monumental? Absolutamente não. E essa é a mensagem poderosa que queremos explorar com você hoje. Como Pedro, nas profundezas de seu desespero, redescobriu a luz inabalável da fé. Como sua fragilidade se tornou a própria fonte de sua força, permitindo-lhe cumprir o destino monumental que Cristo havia imaginado para ele. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na jornada transformadora de Pedro, uma jornada que oferece profunda esperança e orientação para navegarmos em nossos próprios momentos em que a vida parece desmoronar, lembrando-nos de que mesmo em nossas horas mais sombrias, o poder duradouro da fé pode vencer o desespero. Após essa abertura marcante, mergulhamos agora mais fundo no próprio cerne do desespero de Pedro, explorando o profundo peso de sua negação. Esta não é apenas uma simples recontagem de uma história bíblica. É um exame da fragilidade humana, um momento que ecoa na vida de cada um de nós. Pense nisso. Pedro tinha acabado de testemunhar milagres além da imaginação. Ele viu Lázaro ressuscitar dos mortos, andou sobre as águas com Jesus e ouviu a própria voz de Deus declarar Jesus, seu Filho amado, no Monte da Transfiguração. Este não foi um encontro casual. Este era um discípulo escolhido a dedo que havia passado 3 anos intensos na mais íntima intimidade com o divino. Então, como poderia este homem, esta rocha, negar Jesus não uma, não 2, mas 3 vezes? A profundidade desta queda para um homem tão profundamente ligado a Cristo é quase insondável. Sua negação não foi apenas um lapso de língua, foi uma cascata de medo crescente. A primeira negação foi talvez uma reação de pânico a uma pergunta simples. A segunda, uma rejeição mais enfática, talvez alimentada pela crescente tensão no pátio. Mas a terceira,
Aquela foi uma maldição, uma negação veemente, uma tentativa desesperada de cortar todos os laços com o homem por quem ele havia jurado morrer. Imagine a turbulência interna, o puro terror que deve ter tomado conta de seu coração para levá-lo a tal extremo. Não foi apenas negar um conhecido, era negar a própria pessoa que dera um novo sentido à sua vida, aquela que o chamara de suas redes de pesca para se tornar um pescador de homens. Este momento de negação não foi isolado. Aconteceu à sombra da crucificação, no momento mais sombrio da história da humanidade. Enquanto Jesus suportava um sofrimento inimaginável, Pedro, seu confidente mais próximo, estava falhando com ele da maneira mais pública e dolorosa. O canto do galo, tão frequentemente associado a um novo dia para Pedro, significava o fim agonizante do seu mundo, como ele o conhecia. Era o som de seu orgulho se despedaçando, sua lealdade se desintegrando e sua autopercepção completamente destruída. O peso daquela traição, a percepção imediata e esmagadora do que ele havia feito, deve ter sido um fardo mais pesado do que a rede de qualquer pescador. E é aqui que a história de Pedro se torna a nossa história. Quantas vezes nós, em nossas próprias vidas, enfrentamos momentos em que nossas convicções foram testadas e vacilamos. Talvez tenhamos negado uma verdade que conhecíamos em nossos corações, comprometido nossos valores sob pressão ou nos afastado de alguém necessitado por medo ou autopreservação. A negação de Pedro não é uma acusação, é um profundo ato de empatia dos evangelhos. Ela nos mostra que mesmo os maiores entre nós, aqueles escolhidos por Deus, não são imunes à condição humana. Há momentos de profunda fraqueza e arrependimento. Compreender essa vulnerabilidade é o primeiro passo crucial para entender como Pedro, das profundezas desse imenso desespero, encontrou o caminho de volta à fé inabalável. Esse retrato cru e honesto de sua queda torna seu triunfo final ainda mais poderoso, ainda mais identificável. Tendo explorado o peso esmagador da negação de Pedro, agora voltamos nossa atenção para a incrível jornada de sua restauração. Não se trata apenas de perdão, trata-se do profundo processo de cura e redescoberta do propósito após imenso fracasso. E é aqui que a história de Pedro realmente ressoa com nossas lutas mais profundas. Você já sentiu que, após um revés significativo ou um erro doloroso, você está simplesmente quebrado demais para se recuperar, imperfeito demais para ser útil novamente? Pedro certamente poderia ter se sentido assim. Após a crucificação, a dor e a culpa devem ter sido suas companheiras constantes. Ele havia falhado com a pessoa que mais importava, não de forma insignificante, mas no momento mais crítico. Muitos teriam simplesmente desistido, refugiando-se no isolamento e na vergonha. No entanto, a narrativa de Pedro toma um rumo crucial, um testemunho de um amor divino que não nos descarta em nossa fragilidade, mas busca nos reconstruir. É aqui que Jesus, em sua glória ressuscitada, intervém pessoalmente na vida de Pedro, transformando o desespero em um chamado inabalável à ação. Considere a cena na costa do Mar da Galileia. Jesus aparece aos seus discípulos, preparando o café da manhã em uma fogueira. O aroma de peixe e pão preenche o ar, um ambiente humilde e familiar, mas carregado de imenso significado. 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? E 3 vezes Pedro afirma seu amor, cada afirmação um belo contraponto às suas 3 negações. Mas aqui está a reviravolta inesperada. Jesus não aceita apenas as declarações de amor de Pedro. A cada vez, ele prossegue com uma ordem profunda. Apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Este não é apenas um momento de absolvição pessoal. É um poderoso ato de restabelecimento
e comissionamento. Jesus não se detém nos erros passados de Pedro. Em vez disso, ele olha para o futuro, confiando a Pedro a tarefa monumental de cuidar do seu rebanho. É uma lição profunda. Nossos erros, por mais graves que sejam, não definem nosso valor final ou nosso potencial para o serviço futuro. As próprias feridas que carregamos podem se tornar canais para maior empatia e liderança mais profunda. Pense nisso por um momento. Com que frequência permitimos que nossos erros do passado ditem nossas limitações futuras? A beleza da restauração de Pedro reside em sua aplicabilidade direta às nossas próprias vidas. Quando a vida desmorona, quando tropeçamos e nos sentimos perdidos, o caminho para a cura geralmente começa não com a punição a nós mesmos, mas com a aceitação da graça e a descoberta de um novo ou renovado propósito. Assim como Jesus deu a Pedro uma missão renovada, nós também somos chamados a olhar além de nossos fracassos e abraçar as oportunidades de crescimento e serviço que estão por vir. A história de Pedro nos lembra que a verdadeira fé não se trata de nunca cair. Trata-se da coragem de se reerguer, fortalecidos por um amor que transforma nossas fraquezas em forças e nos equipa para pastorear outros. Exploramos a dor crua da negação de Pedro e a profunda graça de sua restauração. Agora, vamos examinar o testemunho supremo de sua jornada, o legado duradouro de sua fé. Esta não é apenas uma história para se sentir bem. É uma narrativa fundamental para o cristianismo, demonstrando como um homem que fracassou completamente se tornou a própria rocha sobre a qual a igreja foi construída. Essa transformação incrível confere imensa credibilidade ao poder da fé resiliente. Considere as evidências históricas e bíblicas. Apenas 50 dias depois de negar Jesus, Pedro se apresentou diante de uma vasta multidão em Jerusalém, proclamando ousadamente a ressurreição. Este não era um homem tímido e medroso. Este foi um apóstolo cheio do Espírito Santo, pregando um sermão tão poderoso que milhares foram convertidos em um único dia, conforme relatado em Atos 2, 14 e 41. Essa mudança dramática da negação para a evangelização decisiva é uma consequência direta de seu encontro com o Cristo ressuscitado e do subsequente derramamento do Espírito Santo. Sua transformação não foi uma recuperação lenta e gradual. Foi um fortalecimento radical, um sinal claro da intervenção divina. Além disso, a liderança de Pedro foi instrumental na igreja primitiva. Vemo-lo confrontando destemidamente as autoridades religiosas, realizando milagres em nome de Jesus e guiando a comunidade cristã nascente em seus desafios iniciais. Suas palavras, em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ressoam com uma autoridade forjada em seu próprio cadinho de desespero e restauração. Não se tratava de um conselho teórico. Era sabedoria nascida da experiência pessoal de saber como era ser dominado pela ansiedade e então encontrar consolo e força no cuidado de Deus. Suas cartas, consagradas em o Novo Testamento, continua a guiar os crentes ao longo de milênios, oferecendo encorajamento prático para a perseverança na fé. Assim, viajamos desde a queda monumental de Pedro, passando por sua terna restauração por Cristo, até seu impacto incomparável como pilar da igreja primitiva. O que vemos aqui não é apenas um relato histórico, mas um projeto atemporal para superar a devastação pessoal. Ele nos lembra que nossos maiores fracassos, quando enfrentados com a graça de Deus e nossa disposição de nos comprometer novamente, podem, paradoxalmente, se tornar a base para nossas contribuições mais fortes. É um testemunho do fato de que a vulnerabilidade, quando reconhecida e curada, abre caminho para o poder autêntico.
A jornada de Pedro culmina em seu martírio em Roma, tradicionalmente crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Este ato final de sacrifício, longe de ser uma derrota, consolidou seu legado como um verdadeiro apóstolo, uma testemunha inabalável da ressurreição e do poder redentor de Cristo. Sua história serve como um poderoso lembrete de que, mesmo quando nossas vidas parecem desmoronar, nossa fé pode não apenas vencer o desespero, mas também forjar um legado duradouro que inspira gerações. Estamos prontos para deixar a fé inabalável de Pedro nos guiar em nossos próprios momentos de ruptura em direção a um propósito profundo e duradouro? Mapeamos a queda dramática de Pedro, sua terna restauração e seu legado monumental. Agora, vamos nos aprofundar em uma nuance fascinante, uma camada mais profunda que muitas vezes passa despercebida. O paradoxo da força de Pedro emergindo de sua profunda fraqueza. Não se trata apenas de se recuperar, trata-se de como o próprio ato de fracassar, quando entregue à graça divina, pode forjar uma fé mais profunda e autêntica. É uma lição que desafia nossa compreensão comum do que é a verdadeira força. Muitas vezes, percebemos a força como ausência de fraqueza, um histórico impecável ou uma determinação inabalável. Mas a história de Pedro desmantela completamente essa noção. Sua confiança anterior à negação, embora externamente ousada, estava, em última análise, enraizada em sua própria autoconfiança. Ele declarou que jamais abandonaria Jesus, mas sua vontade humana cedeu à pressão. Sua força naquele momento era superficial, frágil. Foi somente após o colapso total de sua autopercepção, após experimentar as profundezas de sua própria fragilidade, que a verdadeira força divinamente infundida de Pedro começou a emergir. Eis a lição inesperada. A negação de Pedro não foi apenas uma falha de superação, foi um catalisador crucial, embora doloroso, para o crescimento espiritual. Sua fragilidade criou um vácuo que só poderia ser preenchido pela total dependência de Deus. Antes, ele poderia ter confiado em sua liderança natural, em sua inteligência rápida ou em sua coragem física. Depois, ele se apoiou inteiramente em Cristo ressuscitado. Essa mudança da autoconfiança para a confiança em Deus é o verdadeiro ponto crucial de sua transformação. Sua ousadia posterior em Atos não nasceu de uma bravata humana renovada, mas de uma humildade cheia do Espírito e de uma confiança inabalável no poder de Deus, não no seu próprio. Muitos de nós cometemos um erro comum ao enfrentar nossas próprias falhas. Acreditamos que elas nos desqualificam. Remoemos o erro, permitindo que a vergonha nos paralise, convencidos de que não somos mais adequados para o propósito. A experiência de Pedro oferece uma contranarrativa radical. Sua desqualificação tornou-se o próprio meio de sua qualificação mais profunda. Sua empatia pelos crentes em dificuldades, evidente em suas epístolas, foi sem dúvida aguçada por sua própria experiência dolorosa de fracasso. Ele compreendia a condição humana de dentro para fora, tornando sua orientação pastoral profundamente compreensível e genuinamente compassiva. Ele sabia, por experiência própria, o que significava ser redimido. Portanto, quando a vida desmorona, quando nos deparamos com nossos próprios momentos de negação ou profunda fraqueza, lembre-se de Pedro. Sua história não é apenas um testemunho de perdão. É um ensinamento profundo sobre como a verdadeira força espiritual é frequentemente forjada no fogo das nossas vulnerabilidades mais profundas. É um testemunho do fato de que Deus pode usar nossos pedaços quebrados para construir algo mais forte, mais resiliente e mais belo do que jamais conseguiríamos alcançar sozinhos.
É um lembrete de que abraçar nossa humanidade, com todas as suas falhas, costuma ser o primeiro passo em direção a um encontro transformador com a graça divina. Estamos dispostos a abraçar nossas próprias fraquezas, permitindo que elas se tornem catalisadores para uma fé mais profunda e autêntica, assim como Pedro fez? Percorremos a jornada extraordinária de Pedro, das profundezas devastadoras da negação à sua poderosa restauração e a um legado duradouro que ainda molda nossa fé hoje. Sua história não é apenas um conto antigo, é um testemunho vivo de uma verdade profunda. Quando a vida desmorona, a fé pode vencer o desespero. A experiência de Pedro nos mostra que o fracasso não precisa ser o fim. Em vez disso, pode ser o caminho desafiador para uma conexão mais profunda e resiliente com Deus, transformando a fraqueza em uma força inabalável. Lembre-se, até a rocha tropeçou, mas se levantou novamente, não por sua própria força, mas pela graça divina. Então, o que a jornada de Pedro significa para a sua vida, agora mesmo? Significa que, não importa quão profundos sejam seus contratempos, não importa quão profundo seja o desespero, sempre há um caminho para a restauração e um propósito renovado. Assim como Jesus encontrou Pedro na praia, oferecendo perdão e uma nova missão, ele está sempre lá, pronto para nos resgatar, curar nossas feridas e nos capacitar a continuar nossa jornada espiritual. Seu passado não define seu futuro, a graça de Deus o faz. Abrace as lições de Pedro, humildade, arrependimento e uma confiança inabalável na capacidade de Deus de redimir todas as coisas. Esta mensagem de esperança e resiliência está no cerne do que compartilhamos aqui. Acreditamos no poder da fé para transformar vidas, assim como transformou a de Pedro. Se este vídeo lhe ofereceu alguma luz, algum insight ou um renovado senso de esperança, encorajamos você a se juntar à nossa crescente comunidade. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conteúdo inspirador que se aprofunda na vida de santos como Pedro e explora verdades espirituais profundas. Não perca mensagens que podem iluminar seu caminho. Se este vídeo lhe trouxe um vislumbre de luz ou encorajamento, por favor, curta. Seu simples clique ajuda nossa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que podem estar lutando contra o próprio desespero. Nós realmente valorizamos sua perspectiva. Qual foi a sua maior lição da história de Peter hoje? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Suas percepções enriquecem nossa comunidade e podem inspirar outras pessoas. Por fim, se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades, alguém cuja vida parece estar desmoronando, por favor, considere compartilhar este vídeo com essa pessoa. Um único compartilhamento pode fazer uma diferença imensurável, espalhando esta mensagem de esperança e resiliência por toda parte. Ao navegar em sua própria jornada, lembre-se de Peter. Deixe que a fé dele, diante do desespero, o inspire a confiar que, mesmo em seus momentos mais sombrios, o amor de Deus é inabalável e seu propósito para você perdura. Continue caminhando com fé, continue buscando a sua face e saiba que você nunca está sozinho. Sua jornada espiritual continua e estamos aqui para percorrê-la com você.